Bem-vindo ao canal da Cronologia Bíblica. Agradecemos a todos pela sua colaboração, pela sua assistência e pelos seus compartilhamentos e likes, porque esse canal é para a honra e glória de Deus, para divulgar a mensagem de tempo para os últimos dias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, divulgue, dê o seu like aí para que essa mensagem seja expandida para o mundo inteiro, porque várias pessoas têm sido guiadas por Deus, têm dado seu testemunho de que Deus tem direcionado para esse canal, para ouvir a verdade sobre a cronologia bíblica para os últimos dias. E um assunto hoje que está muito em voga é um termo que está ganhando uma repercussão, né? Está sendo a trend dos últimos momentos, que chama-se a Pax Americana. E diante dessa Pax Americana surge então uma grande pergunta: será que vai iniciar os 3 anos e meio de paz? Mas esses 3 anos e meio, ele realmente é uma profecia? Ele pode ocorrer? Porque tem igrejas, né, que acreditam nesses 3 anos e meio. E que podemos saber sobre isso? Bom, com a assinatura de um plano de paz de Trump, ele também criou aí um conselho de paz. A princípio era só para Gaza, mas ele agora expandiu como um conselho mundial, onde ele vai presidir, ou é o presidente único desse conselho e o único com poder de veto. E está regimentando aí várias pessoas ao redor do mundo inteiro para fazer parte desse conselho, e que ele, né, os Estados Unidos, por ter um grande poder, né, um poder bélico, ele então vai impor ao mundo uma paz. Mas como será essa paz? Por que impor ao mundo? Já tem uma frase que é atribuída a um escritor, ou a um soldado, ou a outros dizem que nem escritor nem soldado, de Públio Flávio Vergésio Renato, né, que viveu aí por volta do final do século IV, século V de Roma, então no período ainda do Império Romano, antes ainda da sua queda final, ou logo após, onde ele diz: se queres paz, prepara-te para a guerra. Os Estados Unidos, devido ao seu grande poder bélico, grande potência mundial, quer impor ao mundo uma paz, e essa paz é com o seu poder bélico, porque quem não aceitar, ele vai intervir, como interviu na Venezuela, está intervindo no Irã e impondo a paz, né, querendo acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas há uma outra corrente de interpretação evangélica que coloca essa semana de paz como um cumprimento da profecia de Daniel 9:27, quando diz que na metade da semana, né, será tirado o ungido. Então, a interpretação dispensacionalista é atribuir a última semana de Daniel aos últimos 7 anos para o final, né, para a volta de Jesus. E houve aquela expectativa do final do ano passado, entre 2024 e 2025, como os últimos 7 anos, mas nada se cumpriu, porque realmente essa profecia ela já se cumpriu no período de Cristo, né, entre o batismo e a morte de Cristo, que foram 3 anos e meio, exatamente o primeiro período, 3 anos e meio, exatamente como diz a profecia, né, porque no início, o que determinou o início dessa semana foi um ungido, que é o Messias Jesus, e não o anticristo, como eles alegam. E os últimos 3 anos e meio foi entre a cruz, a morte de Jesus, e aí o apedrejamento de Estevão. Mas surge a pergunta: mas esses 3 anos e meio, ele pode ocorrer? Ele pode ocorrer de novo? Essa é a pergunta. Como a gente pode ter base para isso? Então vamos explicar. Então a Pax Americana é um plano de paz de Trump para que seja um organismo internacional onde eles vão buscar a paz. E essa paz será, como podemos entender, a todo custo, né? Seja pela força comercial de embargos, seja pela força bélica também. Então, querendo impor ao mundo uma paz. Qual a importância disso? Vamos perceber. Mas vários líderes já se reuniram, alguns já assinaram, e outros, né, aqui do hemisfério da América do Sul, teve o Paraguai e a Argentina, que já se comprometeu, né, com esse conselho. Vários outros lá da Ásia, vários países, e ele está regimentando mais pessoas, mais governantes, mais países para integrar esse conselho de paz. E esse conselho de paz, né, há muitos que querem ficar do lado dos Estados Unidos, porque é uma grande potência e que pode ficar sob sua proteção. Outros são críticos, como a União Europeia. Mas entendemos também pela profecia de Daniel 2, em que
quando o Império Romano se esfacelou, né, lá em 476, e as tribos bárbaras então dominaram e digamos que, na verdade, o Império Romano se esfacelou em 10 principais países, ostrogodos, visigodos, e hermanos, alamanos e outros mais, né, que é o cumprimento da profecia. E a profecia diz que o barro não se misturará com o ferro, então eles nunca se ligarão. E a União Europeia é mais uma tentativa de desafiar Deus, né, de dizer que vão se unir, estão querendo se unir. E a consequência é que ela vai cair, né? A União Europeia vai se esfacelar, vai se extinguir. E quando isso acontecer, é os Estados Unidos que vai estar aí para amparar o mundo, para socorrer e para impor ao mundo a sua paz e o seu jeito de ser e de viver e de governar. Então, esse termo Pax Americana, ele vem desde o período da Pax Romana. A Pax Romana foi um período que foi com Augusto César, que começou ali no ano 27 e se estendeu por 200 anos, né, até o ano 180. Essa Pax Romana imposto, claro, pela força, né, de Roma, pela sua potência, pelas grandes legiões distribuídas em todo o vasto império. E essas legiões, então, impunham a paz, né? Eles chegavam e, se não aceitasse a paz de Roma, a cidade era destruída. Mas se aceitasse e se submetesse ao governo, ao Império Romano, então teria paz. E assim ele conseguiu impor a Pax Romana em todo o seu império durante aí cerca de 200 anos. E isso foi importante, foi fundamental, porque facilitou a pregação do Evangelho em todo o mundo. No período de Jesus, né, que já nasceu sob esse período da Pax Romana, os apóstolos, facilitou as viagens, a pregação se expandiu, além do mais, a facilidade da língua comum em todo o império, que era o grego. Isso fez com que a mensagem do Evangelho, na época antiga, abrangesse o mundo inteiro, né? Paulo fala que chegou até a Espanha. A Espanha, no caso aqui, para a época dos apóstolos, era como se fosse, então, o fim do mundo para eles. Logo, então, é essencial, essa Pax Romana, ela foi essencial para a pregação do Evangelho. E nós sabemos que antes de Jesus voltar, né, o último grande acontecimento e sinal é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. E com isso haverá essa questão o mundo não vai viver num último período de guerra, né? O próprio Jesus já deixou isso claro, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló. Compravam, vendiam, casavam, plantavam, edificavam e comiam e bebiam. Isso quer dizer que não vai haver uma guerra mundial, não vai haver uma catástrofe que vai destruir o mundo. Pelo contrário, exatamente vai haver um período de relativa paz que vai promover a pregação do Evangelho, enquanto o anticristo quer aproveitar essa paz que ele diz que vai impor ao mundo, né, para governar o mundo, para que tenha o mundo aos seus pés. Na verdade, Deus está usando esse tempo justamente para dar a última mensagem, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Então, percebam como Deus está agindo, né? Tudo faz parte do plano de Deus. Enquanto o anticristo pensa que está governando, ele, na verdade, está executando o plano de Deus. Lembra quando Jesus morreu? Pedro estava negando, Pilatos estava decidindo, a multidão estava gritando, os sacerdotes estavam planejando, mas Jesus estava controlando tudo. Era Jesus o Senhor ali do tempo e da história. Ninguém estava fazendo nada com Jesus que ele não quisesse, permitisse ou deixasse. Ele estava controlando toda a situação. Assim, Deus está controlando toda a situação do mundo. Ele está no comando. E as decisões dos homens são o que faz parte do plano de Deus. Deus nunca perde seus planos. Ele nunca perde seus propósitos. Deus nunca perde o que ele deseja. Então essa falsa paz virá do anticristo, virá da besta que vai governar o mundo, do dragão que vai querer achar que está mandando no mundo. Mas aí vem a questão, esses 3 anos e meio pode se cumprir, pode ocorrer, não se cumprir porque não há profecia, mas pode ocorrer, pode se repetir, é isso que vamos entender agora. Observe que a tipologia bíblica ela tem 3 fases de cumprimento, né? Na fase cristológica, ou seja, cumpriu em Cristo, né? Todo o Velho Testamento se cumpriu em Cristo, mas também tem a fase eclesiológica, que tudo que estava escrito também se cumpriu na igreja, e a fase escatológica, que são cumprimento dos últimos dias. E essa fase, ela então, Jesus é chamado antítipo, né? Como todos os personagens da Bíblia representavam Jesus, desde Adão, né? Que é o primeiro Adão,
e Jesus é considerado o segundo Adão. José é uma representação de Jesus, Josué, Moisés, Davi. Então toda a Escritura fala de Jesus e se cumpriu nele. Assim como também na fase eclesiológica, né, ou seja, a fase da igreja, ocorreu também muitos cumprimentos tipológicos que estavam escritos e que se cumpriu na igreja. O que era para Israel, no Velho Testamento, as promessas e as bênçãos e a missão, então se cumpriu na fase da igreja. Isso envolve também os períodos, claro, né? E na fase escatológica também vamos ter muitos cumprimentos tipológicos, ou seja, muita coisa que está escrita lá na Bíblia, que já ocorreu, já se cumpriu, mas vai se repetir também na fase escatológica. E se repete nos acontecimentos, também se repete no tempo. Isso não tenho dúvida. Vejam, por exemplo, no tempo de Elias. Antes de haver o grande reavivamento, então Elias proclamou uma seca, um período de seca. E essa seca durou 3 anos e meio. E assim, por ordem de Deus, essa seca para quê? Para que preparasse o povo para o grande reavivamento. E esses 3 anos e meio, então, depois, houve esse grande reavivamento, onde o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. O período de Jesus, o seu ministério, durou também 3 anos e meio, do batismo até a cruz. O batismo de Jesus foi por volta de setembro, outubro do ano 27, no outono, né, lá no hemisfério norte, que era outono, para nós aqui, hemisfério sul é primavera, mas Jesus foi batizado no outono. E então morreu na primavera lá do hemisfério norte, em Israel, entre março e abril do ano 31. Então a morte de Jesus, o seu ministério durou exatos 3 anos e meio. Então o tempo jamais, pelo contrário, Deus trabalha no tempo. O tempo jamais pode ser descartado, porque Deus trabalha exatamente dentro de uma cronologia que Ele mesmo estabeleceu. E Ele impôs ao mal um tempo, né, de que iria começar e também iria terminar. E esse tempo, à luz da Bíblia, da criação, Deus colocou na criação o seu relógio, de que o tempo do grande conflito, duraria 6.000 anos. Então, temos aqui, né, mais uma representação do ministério de Jesus, durante todo o seu período aqui na Terra, que foi exatos 3 anos e meio. E no período da igreja também esse período se cumpriu, de 3 anos e meio profético, né, que a Bíblia fala também como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1.260 dias, 42 meses, e também, então, a igreja passou por esse período na fase eclesiológica de 3 anos e meio, e que foi aí do ano 538, quando teve início a supremacia papal, e aí se estendeu, né, conforme a profecia de Daniel 7:25, Apocalipse 12, 6 e 4, que fala desse período de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, e foi até 1798, com a ferida mortal do Papa, quando foi aprisionado pelos exércitos napoleônicos, e aí teve a prisão do Papa e a sua destituição como autoridade civil, como governante político do mundo. Então a igreja também teve essa fase de 3 anos e meio. Então, há de se esperar, né? O que há de se esperar é que também na última fase da igreja, né, aqui na Terra, a fase escatológica, pode se repetir. Não a profecia de Daniel, não há uma profecia de tempo para esse período, mas, como vimos, a fase escatológica também ela se cumpre dentro de um tempo determinado por Deus. Observe que Deus promete que Ele enviará o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o profeta Elias é um movimento mundial de reavivamento, onde o povo de Deus vai dar a última mensagem ao mundo, é o alto clamor que vai ocorrer antes que Jesus volte, porque o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. E nós sabemos que atualmente, na janela 1040, os países orientais, eles são os únicos países que impedem, né, que não deixam que o evangelho seja penetrado lá, que as pessoas sejam livres para escolher. Isso ocorre também na China, na Coreia do Norte e nos países muçulmanos, de maneira que essa paz ela vai se estender aí, principalmente nesses países orientais, para que seja permitido que o evangelho seja pregado em todo o mundo. E assim, nesse grande reavivamento, esse grande despertar, Deus vai dar a última mensagem ao mundo. E essa mensagem ela pode ocorrer nesse período, dos últimos 3 anos e meio, é justamente nesse período da Pax Americana. Deus vai estar executando o seu plano. Enquanto o homem pensa que está executando o plano dele, na verdade é Deus que vai estar executando o seu plano. Esse período ele pode ocorrer
pode ser em dois momentos, ou seja, em um e em outro. A primeira opção é que pode ter início na primavera do ano 2027, até o outono de 2030, que vai dar aí 3 anos e meio. Então, se ocorrer na primavera, entre março, né, logo justamente a primavera no hemisfério norte, para nós aqui é outono, mas seria em março de 2027, mais ou menos 20, quando começa a primavera, 21 de março, até então o outono do ano 2030, dá 3 anos e meio. Isso porque nesse período final, entre o outono de 2030 a 2031, pode ser o fechamento da porta da graça, porque automaticamente a volta de Jesus não vai ser imediata. Quando a porta da graça fechar, vai ter os últimos eventos finais que com o fechamento da porta da graça, o juízo final de Deus, as 7 últimas pragas, o povo de Deus vai estar refugiado, haverá o decreto de morte, então haverá um tempo entre o fechamento da porta da graça e o final do mundo. Logo, então, essa seria a primeira opção. Mas pode ocorrer a segunda opção, que ocorra aí no outono, que foi o mesmo período do batismo de Jesus, o outono aí de 2027, inclusive eu escutei rumores de que a Igreja Adventista está preparando aí um grande movimento para comemorar os 2000 anos do batismo de Jesus, aí no outono de 2027. Então, esse período de 3 anos e meio, começar no outono de 2027, então vai até a primavera de 2031, quando termina os 6.000 anos. Então, diante de todo o avanço do mal, catástrofe, ou guerras, fome, miséria, criminalidade, qual é a resposta de Deus para o avanço do mal? Não é destruição, não é essa destruição que vai ter, quando justamente fechar a porta da graça, né? Até lá, a resposta de Deus vai ser que o evangelho seja pregado em todo mundo, ou seja, Deus vai expandir a sua palavra, vai dar a última mensagem, vai convidar todos para irem para o céu. Então essa é a resposta de Deus. Não vai ser cenas de juízo, porque a não ser para aqueles que já não tem mais jeito, né? Vai ter cidades completamente ímpias ou pessoas que já atingiram o cálice, né? Para eles a porta da graça vai se fechar, pode se fechar antes para cidades inteiras, indivíduos que não tem mais retorno, não tem mais arrependimento. Mas o juízo mesmo final é só as cenas, né? Ou seja, as 7 últimas pragas, o castigo de Deus severo é só depois que fechar a porta da graça, ou seja, depois de terminar a pregação do evangelho. Até lá, essa é a resposta de Deus. E então, o que vai ocorrer para isso? É um grande reavivamento que o povo de Deus vai dar ao mundo a última mensagem, como disse a profecia, no poder e no espírito de Elias. Então o povo de Deus está sendo chamado para esse grande reavivamento. Não estava aí preocupado com direita ou esquerda, não está aí preocupado com os políticos que governam o mundo. Não são eles que vão trazer a paz ao mundo, não são eles que vão resolver o problema do mundo, é Deus. E o grande plano de Deus é esse, que o mundo inteiro seja convidado para a salvação. E esse é o plano que devemos executar, é o plano de Deus. Não nenhum plano humano, nenhum plano terreno, nenhum plano aqui de governos, mas somente o plano de Deus, porque em breve ele virá e a pedra, né, de lá de Daniel 2, a pedra virá e destruirá todo esse reino do mundo. E essa pedra, que é a volta de Jesus, vai se expandir, vai crescer e vai ser um governo que nunca jamais passará, mas permanecerá para sempre. Assim, convido a todos para procurar executar o plano de Deus. Se na sua vida tudo dá errado, se nada está dando certo, se você está passando por todo tipo de problema, angústia, sofrimento, decepção, dores, frustração, é porque você está executando seus planos. Porque o plano de Deus nunca falha, Deus nunca perde, Deus sempre ganha. Então, se você passa a executar os planos de Deus, e você então vai ver que vai dar tudo certo, porque esse é o plano de Deus, que dê tudo certo para que Ele venha logo nos buscar, e então nós estaremos para sempre com Deus.